na Bíblia, quem é quem? Qual o personagem que você se identifica? Qual o personagem que você gosta? Vamos falar de Moisés, Jesus, vamos falar de Ana. Inclusive, hoje nós vamos falar de Ana. Ana, em hebraico, significa graça. Ana, em hebraico, significa graça. Estou utilizando esse livro de Paul Gardner sobre quem é quem na Bíblia. Você que está me assistindo a primeira vez, estamos estudando a história de todos desses personagens maravilhosos da Bíblia que de alguma forma nós devemos nos inspirar neles em algum momento, nas algumas características que sejam semelhantes à nossa. Então fique comigo, se inscreva no meu canal para que você participe dessas videoaulas e quando você clicar no sininho você vai ter acesso a esse conteúdo online totalmente gratuito. Vamos estar falando hoje sobre a Ana. Ana, que era a mãe do profeta Samuel. Você tem interesse de conhecer sobre a vida de Ana? Quais são as características que a Ana tem semelhante a você? Você é mulher. Então vamos começar? Estamos aqui de volta nesse momento para estar, você que viu a introdução aí do vídeo, vamos estar agora explicando sobre Ana, a mãe de Samuel. O seu nome significa, Ana em hebraico, significa graça, cheia de graça, graça. O famoso profeta juiz de Israel, chamado Samuel, é o personagem principal dos primeiros capítulos de 1 Samuel, antes, porém, do seu nascimento, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Então, é apresentado Ana como uma mãe piedosa e todos são atraídos por essa história dela. Ela é uma história de testemunho devido ao seu voto e o seu sacrifício e os seus sofrimentos e provações que ela estava passando em detrimento de ser estéril. Ela não poderia ter filho. E ela se sentia provocada pela sua rival. Então vamos acompanhar aqui. A vida de Ana fala apenas nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Embora que permanece o seu exemplo até hoje, permanece esse exemplo de vocação e de sacrifício. Ana era a amada esposa de Elcana, um zufita, descendente de Coate, filho de Levi. Vivia em Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim. 1 Samuel 1:1. Ele tinha outra esposa chamada Penina, que também com ela teve vários filhos. Com a outra esposa teve vários filhos. Ana, porém, era estéril. 1 Samuel 1:2. Elcana e toda a sua família, de ano a ano, subia a Siló a fim de adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Ele amava Ana profundamente e lhe dava proporção dobrada das ofertas do Senhor. Isso, entretanto, não consolava Ana, pois nessa peregrinação anual, a sua rival, chamada Penina, provocava e aborrecia continuamente. 1 Samuel 1, do 1 ao 7. O Senhor havia fechado o ventre de Ana, e a rival escarnecia dela, levando-a às lágrimas. Mas numa daquelas ocasiões, cansada de todas essas humilhações, ela chegou no tabernáculo lá em Siló, muito angustiada. E naquele momento, ela orou a Deus pedindo que a sua vida ia ser dedicada, o filho que ela tivesse iria ser dedicado exclusivamente para o serviço do Senhor. Nesse momento, em 1 Samuel capítulo 1, do 9 ao 11,
o profeta, o sumo sacerdote que estava a observar Ana, viu que a sua boca só mexia, mas não saía voz nenhuma. Naquele momento ele perguntou o que estava acontecendo com ela. E ele perguntou se ela estava até embriagada, devido à condição que ela estava de profundo sentimento, né? Devido a essa angústia que ela estava sentindo. 1 Samuel 1:12, do 12 ao 14. Ana defendeu-se apropriadamente ao sacerdote, dizendo-se que precisava de uma bênção, precisava desse filho. Ao receber o encorajamento da parte de Eli, o sumo sacerdote que estava em Siló, ele disse a ela: Ana, vai ser conforme o seu desejo. E ela foi confortada naquele momento pelo Senhor e não ficou mais deprimida. Naquele momento, finalmente chegou ao cumprimento da palavra do Senhor na vida de Ana. Ela teve o seu pedido atendido, deu luz ao seu filho chamado Samuel, que significa pedido do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, 19 e 20. Realmente ele representava a resposta de uma oração. Então, nesse momento aqui, Samuel, que o seu nome significa pedido ao Senhor, aconteceu na vida de Ana. Finalmente chegou o tempo dela cumprir-se a palavra que ela tinha falado, de entregar o seu filho ali para o serviço na casa do Senhor. E aconteceu isso. Ela levou ao tabernáculo em Silo, levou consigo todos os que representavam todo um processo de sacrifício, levou os novilhos, levou a farinha, levou o vinho para o sacrifício e apresentou-se ao sumo sacerdote Eli em 1 Samuel, capítulo 1, 24 a 27. O menino Samuel viveria sob a supervisão do sumo sacerdote Eli e ministraria no tabernáculo todos os dias da vida dele. O Senhor foi gracioso com Ana, pois ela era uma mulher extraordinária, uma mulher de muita fé, integridade e compromisso com Deus, e manteve o seu voto. Mesmo tendo sido estéril, agora ela já entregou o seu filho para que fosse a serviço de Deus, como ela prometeu. E a oração de Ana é marcada ali sobre o livramento e o cuidado do Senhor. É isso que ela fala na sua oração. O tempo inteiro, a oração de Ana é uma oração muito citada, né? Que os contrastes entre todas as condições que ela buscou, que está em 1 Samuel 2:1, do 1 ao 11, revela o verdadeiro coração e caráter dela. Um coração nobre. Um coração de Ana contém os elementos de orações e o seu hino de vitória e triunfo sobre toda, que implica numa questão de essência e a visão também da essência do messiânico, que é do Messias. 1 Samuel 2:10. Na verdade, a canção de Maria também se reflete em Lucas 2, talvez seja inspirada na canção de Ana, a oração da mãe de Samuel, como louvor e ação de graças de uma natureza íntima. O Senhor lhe deu a vitória e livrou-a de Penina, sua inimiga pessoal. Então, todos esses processos, a oração de Ana é um sacrifício de gratidão. E depois disso, a Ana buscou humildemente a Deus e esperou o seu livramento. Portanto, o Senhor, por fim, a abençoou com mais 5 filhos. Ana teve mais 5 filhos, gente. E 1 Samuel 2:5, a fala da mulher estéril que se torna mãe de 7 filhos. Entretanto, nas escrituras, o seu número 7 nem sempre deve ser interpretado literalmente. Então, nas escrituras, nem sempre o número 7 deve ser interpretado literalmente. E muitas vezes pode simbolizar realização ou ideal.
por tudo isso. Ana provavelmente pensava em si mesma quando fez tal declaração. Penina, por outro lado, era orgulhosa e arrogante. Ela tinha muitos filhos, seria despojada de sua vitalidade e desprezada em 2 Samuel 2:5b. Finalmente, seria destruída juntamente com todos os inimigos de Deus. A oração de Ana é verdadeiramente um sacrifício de gratidão a Deus, que resgatou ela de todos os seus problemas e mudou suas lágrimas em alegria e a colocou em seu lar como uma mãe de muitos filhos, feliz e realizada. Então, essa é a história de Ana, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que não desistiu dos seus sonhos. Diz esse estudo aqui de quem é quem na Bíblia, que era uma mulher extraordinária e o seu filho se tornou profeta e juiz de Israel. De uma situação que ela estava vivendo de humilhação, passou a ser uma situação de vitória, de bênção. Assim é o Senhor, Ele faz na nossa vida. Ele muda a nossa história, Ele transforma. Então você continue assistindo aí e estudando sobre esses personagens, quem é quem na Bíblia, para que você possa ficar sabendo qual tipo deles, qual a personalidade dele, quais as características deles que se encaixa na sua. Ana era uma mulher de muita fé e devoção e deve ser como um exemplo, porque devido às angústias que ela passou, ela se fortaleceu e confiou no Senhor. Você também confie no Senhor.